Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula. Este é o quarto vídeo da série de vídeos relacionados à parte teórica da disciplina de Algoritmos e Programação 1. Bom, no último vídeo nós vimos os conceitos referentes às variáveis, à declaração, entrada e saída de dados, utilizando o pseudocódigo, mais especificamente a ferramenta do Visual G. E neste vídeo em particular nós vamos tratar os operadores aritméticos e como é feita a linearização das expressões. Vocês devem se lembrar do exemplo tomado nos vídeos anteriores, que era o problema, de calcularmos a área de uma circunferência. Então, dado uma entrada que nós expressamos aqui pelo R, sempre vai calcular uma determinada saída. Então, o que acontece? Este algoritmo, para qualquer valor que nós dessemos de entrada, ele iria calcular uma saída. Então, nós vimos nos vídeos anteriores o pseudocódigo capaz de calcular a área de uma determinada circunferência. A expressão dada para calcular lá, que nós vimos é essa daqui, né? A área recebe π, que é uma constante, vezes raio elevado ao quadrado. Então, nos últimos vídeos, nós trabalhamos mais explicitamente com o operador de atribuição, que é este daqui, né? Uma setinha, uma variável A que recebe um valor ou o conteúdo de uma outra determinada variável. E faltou nós falarmos sobre os operadores aritméticos. Estes operadores também serão conhecidos como operadores binários. E o que acontece? Eles são desse tipo porque sempre nós vamos ter um operador de soma, por exemplo, vai ter um valor que antecede, então, por exemplo, eu tenho um A, mais, pode ser também um valor, tá? Mais 1, ou mais B, ou 2 mais 3, então, assim, ele vai estar sempre entre dois valores ou variáveis, certo? Então, essa que é a ideia do operador binário. E aí, o que acontece? Se eu estiver trabalhando com valores relacionados à adição, eu posso trabalhar com valores tanto do tipo inteiro ou do tipo real. E o resultado também vai ser tanto do tipo inteiro também como do tipo real. É interessante observar que há algumas linguagens que, por exemplo, eu declaro lá a minha variável A como real e eu faço que essa A está recebendo um B que é inteiro. E o que acontece? Não vai ter problema, porque lembra quando a gente viu no vídeo lá a relação do diagrama de Venn? O conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos números reais. E algumas linguagens isso aí ele deixa passar entre aspas batido, certo? Aí eu começo a chamar a atenção, eu até coloquei aqui, né, os insetos, os nossos famosos bugs, que começam a acontecer alguns problemas, principalmente quando os alunos estão começando a programar, e isso é muito usual acontecer. Todas as vezes que houver uma operação de divisão, aí pode ser tanto inteiro como real, como essa divisão, a gente espera que receba lá, por exemplo, 3 dividido por 2, 1,5, então esse 1,5 é real. Então eu tenho que ter uma ciência, né, de que se eu estou fazendo uma divisão, o resultado da minha divisão é real. E aí, existem outros operadores que serão utilizados para diferentes finalidades. E para isso eu até faço uma pausinha, que é o seguinte. Para os últimos operadores que nós temos ali naquela tabela, eu tomei a liberdade de trazer essas operações que na verdade a gente aprende lá nas primeiras operações, lá no primário ainda, né? Fundamental 1. Então nós temos aqui, esse tipo de operação é válido para os números inteiros. Por quê? Porque eu não vou colocar aqui a vírgula, né? Se eu estivesse trabalhando com os números reais, naturalmente o resultado seria 8,5, e aí sim seria uma divisão. Mas nesse caso, e há situações em que eu vou ter que buscar esses valores de quociente e resto, eu quero que vocês tenham em mente, quando eu falar é o quociente ou o resto, qual é o tipo de operador e qual é o resultado que ele está buscando. Então, lá no pseudocódigo Visual G, se eu estiver com essa barra invertida, aí eu até destaquei ela aqui em amarelo, significa que eu estou buscando esse quociente, certo? Agora, se eu estiver trabalhando com
esse porcento significa que eu estou pegando o resto da divisão. O conceito de linearização das expressões, ela remete bem ao que a gente viu lá na matemática, certo? Então, lá na matemática, a gente sabe a diferença, né, e a prioridade em resolvermos os que estão no parênteses, depois dentro do colchete e, por fim, dentro das chaves. Na programação, entretanto, nós teremos apenas os parênteses para indicar o que deve ser feito em prioridade. E uma outra coisa que eu também deixo bem claro para vocês é que os parênteses mais internos serão resolvidos primeiro, enquanto os mais externos serão resolvidos posteriormente. Além disso, nós temos que ter em mente que a leitura é sempre feita da esquerda para a direita, naturalmente obedecendo às prioridades dos operadores. Então, aqui eu trago em destaque a forma que nós vamos executar, né? Então, o primeiro momento são os parênteses mais internos, aqui no caso da expressão matemática, e aqui o mesmo trecho para programação. E assim, pessoal, nós vamos fazendo sucessivamente, até que, por fim, nós vamos fazer a expressão como um todo, certo? Mas lembrando que nós vamos ter resolvido paulatinamente cada um desses elementos internos aí. Então, aqui eu trago em destaque como seria essa representação das contas, né, no âmbito matemático. Primeira operação que ele faz, 9 menos 2, resultado 7. Posteriormente, ele tem a expressão 8 sétimos vezes esse resultado do 7. Então, já de cabeça, a gente cancela o 7, vamos ficar apenas com 8. Posteriormente, ele pega esse resultado 8 mais o 1 e vai ficar aqui 9. Esse resultado do 9 é, por fim, multiplicado com o 5, chegando aqui o nosso resultado 45. Então, aqui eu trago desse lado a parte da representação de como é feita a execução dessa expressão no algoritmo. Então, a primeira coisa que ele vai resolver são os parênteses mais internos, né? Então, 9 menos o 2, o 7. Depois, vejam que interessante, ele vai resolver, que aí nós temos essa expressão, né? Toda aqui, 8 sétimos vezes o 7. Como ele tem o mesmo nível, vamos dizer assim, de prioridade, ele vai resolver primeiro o que está à esquerda, no caso vai ser esse 8 sétimos, para depois ele multiplicar com o 7. Então, por isso que eu trago aqui em destaque, né, 8 sétimos vezes 7. Aí eu só fui abrindo aqui a expressão, né? Então, 1,14, esse númerozão todo, vezes o 7. Aí, aqui na linha de baixo, quando a gente pega o resultado disso, vai ser o 8. Então, foi basicamente o que nós fizemos aqui anteriormente. Ele vai chegar ao final dessa expressão aqui, resolvendo primeiro essa fração com o valor de 8. E aí, depois, ele vem seguindo, né, naturalmente, 8 mais 1 igual a 9, e por fim, 9 vezes 5 igual a 45. Então, como acabamos de ver, a questão da linearização, a gente sempre vai dar prioridade aos parênteses que são mais internos primeiro, e aí quando todas as expressões estiverem dentro dos mesmos níveis, assim, vamos falar dos parênteses, ele vai resolvendo da esquerda para a direita. E aí uma coisa interessante é que além dessas regrinhas, nós temos ainda com relação aos operadores aritméticos. Então, só para que vocês tenham conhecimento, se tiver uma exponenciação, por mais que esteja assim da esquerda para a direita, ele vai resolver essa exponenciação primeiro, certo? Depois vai resolver a multiplicação e divisão, tem a mesma hierarquia, então vai resolver os dois, é a mesma prioridade, é quem aparecer primeiro, da esquerda para a direita, ele vai resolver. E por fim, ele vai resolver a soma e subtração, certo? Então, essa é um cuidado que nós temos que ter, porque se às vezes nós tivermos ali uma soma e quisermos que ela seja feita em primeiro lugar,
né? Assim, a nossa relação ali é importante que ela apareça logo, seja realizada logo no começo, antes de deixarmos a adição e subtração entre parênteses. Então, neste vídeo agora, nós acabamos de ver os operadores aritméticos. Então, a gente viu das 4 operações, né? Mais os operadores para a gente calcular o resto da divisão inteira e também a gente calcular a parte inteira da divisão, vamos assim dizer. E também nós vimos a questão da linearização das expressões e, naturalmente, a prioridade que a execução do algoritmo segue e obedece. Lembrando que ele sempre vai ler os parênteses mais internos, depois os mais externos, começa a ler da esquerda para a direita. Se tiver tudo no mesmo nível, vamos dizer assim, aí ele vai fazer primeiro a exponenciação, multiplicação e divisão e por fim a soma e subtração. E este vídeo é isso, eu aguardo vocês nos outros vídeos e fiquem bem!